Quero convidar a todos para que abramos as nossas Bíblias, livro de Miqueias, capítulo 5. No final nós daremos os avisos. Livro de Miqueias, o capítulo 5. Nós leremos Miqueias, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15. Eu vou ler, os irmãos acompanhem essa leitura. Capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15, será feita a leitura. Momento de estudarmos a palavra de Deus com a mesma reverência da pregação da palavra de Deus, sempre tendo em mente que o Senhor Jesus está diante de nós e aguardando a nossa total atenção e reverência. Esperar que todos achem. Deixa eu me acertar aqui. Todos acharam? Eu vou ler, os irmãos acompanhem então a leitura. Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod, dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Síria, quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como um chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão eliminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra. Destruirei as cidades da terra e deixarei abaixo todas as tuas fortalezas. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos, e não terás adivinhadores. Do meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra das tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos, e destruirei as tuas cidades. Com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Feche teus olhos e oremos por mais uma vez. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui nós estamos diante da leitura e da continuidade, Senhor, desse estudo, diante da Tua bendita palavra, a Tua palavra que nos corrige, nos exorta, nos edifica, nos renova,
nos sara, nos fere, que está posta diante de nós, Senhor, que possamos respondê-la, Senhor, não com o nosso intelecto, mas que possamos respondê-la com a nossa vida, com a nossa prática de viver, Pai. Ó Deus, tire toda a nossa intelectualidade, Pai, e coloca dentro de nós a regeneração, transforma mais uma vez, Senhor, muda a nossa vida mais uma vez, em resposta à Tua palavra, e que possamos respondê-la diante da Tua presença, Pai, porque a Tua palavra, ela é vida eterna para aqueles que ouvem e para aqueles que obedecem. É que eu te peço, e que o Teu Santo Espírito possa abrir os nossos corações, que o Teu Santo Espírito possa me ajudar de tudo aquilo que analisei, e que eu consiga, ó Pai querido, transmitir à Tua igreja, e que ela sim possa ser alimentada da Tua verdade. É que eu te peço e te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus, para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, nós dando continuidade nesse estudo acerca de Miqueias, nós falaremos hoje acerca da profecia que Miqueias está relatando agora, e esta profecia ele vai se relacionar acerca do nascimento do Messias e acerca do reinado desse Messias. Você precisa lembrar que a profecia de Miqueias, ela não é só política, mas também ela é uma profecia espiritual, se tratando do Israel espiritual. Você precisa se lembrar que a profecia não é só de cunho governamental, político de Israel, mas é também de cunho espiritual da nação israelita. E agora, mais do que nunca, o profeta Miqueias vai tratar, ele vai relatar acerca da profecia da vinda do Messias. Ele vai falar da vinda desse Messias. Nós lemos aqui o capítulo 4, a qual falamos a semana passada. Falamos acerca do anúncio, do chamamento dos gentios, para que todos ouvissem o que o Senhor faria, como o Senhor agiria no meio do seu povo. Agora Miqueias, então, ele profetiza, ele vai anunciar acerca desse nascimento. Então, o versículo 1 diz: agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. Então nós vemos isso, Miqueias abruptamente falando, ele se volta para uma experiência eminente, né? Então Israel aqui, representado como Judá, deverá dirigir suas tropas para um cerco no qual o rei no poder, que é um juiz e que será humilhado. Então isto foi cumprido em parte pelo cerco de Senaqueribe. Esse primeiro versículo do capítulo 5, ele foi cumprido em parte pelo cerco de Senaqueribe, aproximadamente a 701 anos antes de Cristo, quando da tomada de Jerusalém por o rei Nabucodonosor, em 587 antes de Cristo, e o seu golpe contra o rei Zedequias, e por todos os cercos subsequentes até a destruição de Jerusalém, aproximadamente no ano 70 depois de Cristo. Então esse primeiro versículo aí do capítulo 5 parcialmente já ocorreu no reinado de Senaqueribe. Isso já houve parcialmente. Agora, do versículo 2 a seguir, Miqueias então vai falar acerca desse nascimento. Ele vai falar sobre o futuro poderoso líder. Ele vai declarar agora do futuro poderoso líder que nascerá e que restaurará o remanescente de Jacó. Então, os remanescentes de Jacó, ele vai tratar sobre isso, do versículo 2 ao versículo 15,
ele vai tratar acerca disso, sobre o futuro poderoso líder que nascerá em Belém e que restaurará o remanescente de Jacó. Você precisa se lembrar que os remanescentes sempre são a minoria, sempre são a minoria do povo de Deus. Quem são os remanescentes? Aqueles que não se curvaram diante de Baal. Quem são os remanescentes? Pedro, Tiago e João. Quem são os remanescentes? Daniel, diante da fornalha ardente, que não se curva diante da estátua do rei Nabucodonosor, diante de Sadraque, Mesaque e Abidnego. São os remanescentes, todos aqueles que não se curvam, que não se inclinam diante de outros deuses. Miqueias, ele vai então relatar a vinda desse poderoso líder e que nascerá em Belém e que restaurará o remanescente de Jacó. Há uma grande promessa dentro desse capítulo 5, há uma promessa não só política nacional, mas há uma promessa espiritual para a sua igreja na terra. O capítulo 5, capítulo 4 e capítulo 5 é exatamente a promessa da vinda desse Messias, que governará para todo sempre, para toda a eternidade, e toda língua e todo joelho se dobrará diante deste líder poderoso que nascerá. Eu quero que você veja comigo o versículo 2, olha aí comigo. E tu, porém, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Então a primeira coisa que ele diz é: tu, Belém Efrata. Belém era próxima a Jerusalém, a cidade de Belém, próxima a Jerusalém, aonde nasceu o rei Davi, ou seja, o rei que era ideal naquela época no reinado de Judá, de Israel, e onde haveria de nascer também o Messias. Então ele diz Belém. A palavra Belém aqui, no hebraico significa casa de pão, né? No distrito de Efrata, que era pequena, era uma cidade pequena demais para ter um lugar entre os milhares ou famílias de Judá, mas destinava-se a ser exaltada por todo mundo. Quando ele fala: e tu, Belém Efrata, ou tu, ó casa do pão, ou tu, ó casa da providência, ele diz pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Ele está dizendo para vocês um lugar aonde é um lugar pequeno, é um viralejo pequeno, e que desse lugar pequeno, desse lugar desfavorecido, este lugar que era um pequeno vilarejo, este lugar que ninguém dava nada, então Miqueias, ele vai declarar: e tu, Belém Efrata, pequena demais, é intitulada como pequena demais, ou seja, um lugar simples, um lugar pacato, um lugar de vilarejo, de pessoas pobres, humildes, simples. De ti, e aí ele vai declarar: de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Aqui Deus falando na boca de Miqueias: de ti me sairá, de ti, Belém Efrata, me sairá o que há de reinar em Israel, ou seja, destinando ao lugar aonde esse lugar seria exaltado então por todo o mundo. Por quê? Porque o Messias nasceria neste humilde lugar, nesta cidadezinha de seu grande ancestral Davi. Ele diz que de ti me sairá aquele que existe desde os dias da eternidade. Então ele declara que de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos. Então você precisa prestar atenção nesta palavra, que desde os dias da eternidade, ou seu grande sairá aquele que existe desde o dia da eternidade, pois
este que há de reinar em Israel é o eterno anjo Jeová. Então ele diz: aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então essa profecia, ele já está apresentando aquele que nascerá nessa cidadezinha de Belém, pequena, pacata, aonde esta cidadezinha de Belém será exaltada por toda a humanidade, porque dela virá o Messias, dela nascerá o Messias, nascerá o Rei, nascerá o poderoso, nascerá o Rei dos reis e nascerá o Senhor dos senhores. E ele vai declarar que esse que nascerá, ele é desde os tempos antigos, ele é desde os dias da eternidade. Ele está dizendo: esse que vai nascer, não é que ele vai vir por causa de uma obra, por causa de um projeto que deu errado, que não funcionou, não. Ele vai vir para cumprir o seu propósito. Ele não vai vir para arrumar aquilo que foi desarrumado, não. Esse que nascerá, ele vai vir para cumprir aquilo que ele prometeu. Ele veio para reinar, ele veio para estar acima de todos os povos. Ele está dizendo: e esse que virá, ele é eterno, ele é desde a eternidade. E para que você lembre disso, eu quero que você abra a Bíblia comigo. O Evangelho segundo João escreveu, o capítulo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o que Deus está usando a boca de Miqueias para profetizar é que este que virá, este que nascerá, ele é desde os tempos eternos, ele é desde os tempos antigos, esse Deus que governará. Ele declara isto aproximadamente 7 séculos antes do nascimento de Cristo. O profeta, ele indica, ele profetiza, presta atenção, 7 séculos antes de Cristo nascer. Ele então está profetizando isso aqui aproximadamente 7 séculos antes de Cristo nascer. Ele profetiza, ele deixa bem claro, ele é bem explícito no seu pronunciamento. Ele fala: Belém, Efrata, casa de pão, casa da providência, se arremetendo, dizendo: de lá nascerá o provedor, de lá nascerá o sustentador, de lá nascerá aquele que trará sustento, aquele que trará alimento para aquele que tem fome. Casa do pão. E ele diz que ele é desde os tempos, desde a eternidade, porque ele há de reinar em Israel espiritual. Ele é o eterno anjo Jeová, ele é o Jeová através de todo o Velho Testamento. Então o que está sendo profetizado não é aquele que vai vir, mas é aquele que já existe desde toda a eternidade. Aquele que vai governar é aquele que já está antes da criação do mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Que Miqueias está profetizando que é esse Deus que virá em Cristo Jesus. É aquele que criou os céus e a terra, é o nascimento de Jesus. Olhe comigo o versículo 3: portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Aqui ele vai fazer uma comparação. Isso não é literal, você não pode tomar esse versículo como literal, porque ele está se referindo, provavelmente ele se refere, alguns estudiosos dizem que ele está se referindo a Israel quando estava em aflição na mão dos assírios. Alguns estudiosos dizem isso, mas a grande verdade aqui
e é o que mais que prevalece, que esta questão das dores, ou seja, portanto o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Essa questão de dores aqui está se referindo provavelmente 99,9% sobre a mãe de Cristo, sobre as dores de parto da mãe de Cristo. É exatamente isso. Eu quero lembrar você que o capítulo 5 é um anúncio para Israel espiritual, para a igreja espiritual. Miqueias está dizendo, ao que está em dores, ele está dizendo, a mãe pessoal daquele que virá, que está em dores, tiver dado a luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Então, toda vez que a Bíblia aponta como os restantes dos irmãos, a Bíblia está se remetendo aos remanescentes. Guarde isso. Quando ela está falando isso, ela está se remetendo aos remanescentes ou aos seus companheiros judeus. Então, ele está dizendo que o restante de seus irmãos voltará à luz. A grande questão é que o Senhor, com o nascimento do Messias, com o nascimento de Cristo, o Senhor trará de volta, trará os filhos, os remanescentes, aqueles que ficaram dispersos. Você deve lembrar também que Jesus, quando numa certa feita nos evangelhos, ele disse que há muitas das ovelhas estavam com ele, mas ainda havia muitas ovelhas que ele precisaria buscar. Você deve se lembrar disso, e é exatamente nesse contexto que Deus está dizendo que o nascimento, e que o Messias virá em dores, e que esse nascimento, após o nascimento, o Messias, ele vai ajuntar aquelas ovelhas que ainda não foram encontradas no aprisco, aquelas ovelhas que ainda não tiveram um encontro com Cristo. Eu remeto você novamente pelo contexto espiritual. Há muita gente ainda que não está no aprisco. Esta profecia é atualíssima para os nossos dias. Ou você acha que já está todo mundo encontrado, que todas as ovelhas do Pai já foram encontradas? O que você acha? Há muitas ovelhas, há muitos filhos, há muitos companheiros judeus. E para você entender uma coisa, irmãos, não são todos judeus que serão salvos não, tá? Uma parte dos judeus se converterão ao cristianismo, uma parte dos judeus se inclinarão diante de Cristo, mas outra parte não. E é exatamente também sobre eles que Miqueias está falando, e também sobre a igreja, sobre as ovelhas que ainda não estão no aprisco. É sobre elas, é sobre esses remanescentes que Jesus disse: há muitas ovelhas que já estão comigo, mas há muitas ainda que são desse aprisco, que ainda não estão comigo. Então há muitas pessoas que ainda não vieram a Cristo. Então aqui eu mostro para você a nossa grande responsabilidade de se pregar o Evangelho, porque você não sabe quem são eles. Nós sabemos, você sabe quem são esses remanescentes? Não, eles estão por aí. Mas esses remanescentes muitas das vezes não estão no aprisco, eles não estão no meio do rebanho. Jesus ainda não nos trouxe. E como é que ele vai trazer para o rebanho? Somente através da pregação do Evangelho. É somente pela pregação do Evangelho. Vocês devem recordar que nós falamos em aulas atrás que aquele que virá, ele trará o mandamento, trará a lei, e todos se curvarão diante dessa palavra, e que as pessoas serão avivadas através da pregação. É exatamente isso. Trazer os remanescentes, trazer os filhos de Deus, os filhos de Israel, é pregar o Evangelho para que esses filhos ouçam a pregação do Evangelho e se convertam a Cristo. É exatamente esta profecia para os nossos dias atuais que Miqueias está falando. Então nós temos que olhar a nossa responsabilidade de anunciar o Evangelho, a pregação do Evangelho. Você vai falar de você, não vai resolver. Você vai falar de ideologia, não vai resolver. Você vai colocar todo o seu escolasticismo na mesa, não vai resolver.
é somente através da pregação do Evangelho. E para que eu saiba, para que eu fale do Evangelho, eu preciso aprender do Evangelho. Eu não falo do Evangelho se eu não conheço ele, eu não falo do Evangelho se eu não entendo o Evangelho, eu não consigo pregar o Evangelho se eu não aprendi do Evangelho. Não tem como. É somente ouvindo, aprendendo o Evangelho, e aí então eu tenho condições de anunciar o Evangelho. Então tem a igreja aqui como um quartel. Tem a igreja como um quartel. Tenha o culto de ensino como uma preparação dentro de um quartel. Por quê? Porque você está sendo preparado para pregar o Evangelho. Você está sendo preparado para falar do Evangelho. É para isso que você está sendo preparado. Mas se eu não venho para o quartel para aprender, para poder falar do Evangelho, eu não conseguirei. Ou vocês acham que vocês conseguem? Vamos lá, de que meio que você vai conseguir convencer alguém pelo Evangelho? De que forma? Quero ouvir vocês. Como é que você vai identificar os filhos de Israel? Qual é o meio que você vai identificar? Existe um meio para identificá-los? Sim ou não? Mas sim ou não? O que vocês acham? Existe um meio de identificar os filhos de Israel ou as ovelhas que ainda não estão no aprisco? Como é que eu vou conseguir identificá-las? Como é que elas chegarão ao aprisco? Através do quê? Da palavra. É através da minha palavra? Não, através da palavra de Deus. Mas como é que eu me preparo para falar da palavra de Deus corretamente? Como, Amanda? Como que eu me preparo? Estudando, sentando para aprender. Porque o mundo jaz no maligno. Ou você não acha que todas as seitas heresias, presta atenção que eu vou dizer para vocês. As seitas heresias, infelizmente, enfia muito crente dentro do bolso, por falta de preparação. Infelizmente, por crentes despreparados. Infelizmente. E a heresia não vai falar com você de coisa superficial, não. Eles vão entrar dentro de aprofundamento teológico. E se você não senta para ouvir e aprender e colocar em prática, Cristo perde na sua vida. Mas eu tenho que aprender para quê? Para que as ovelhas que ainda não estão no aprisco, é isso que Miqueias está dizendo, que elas ouvirão então o Messias virá, e elas ouvirão a palavra, e essas pessoas então atenderão a mensagem desta palavra. São as ovelhas, são os filhos de Israel. Então não adianta querer enfiar a Bíblia na goela, não adianta querer forçar, é pela palavra de Deus. Paulo vai dizer que a conversão não é nem pela força, nem pela violência, mas é pelo Espírito de Deus, é pela palavra de Deus, é pela pregação do Evangelho de Cristo. É pela pregação do Evangelho de Cristo, é pelo Espírito. Mas eu preciso da palavra e eu preciso estar apoiado na oração também, senão não resolve. Eu tenho que ter oração e palavra. Então eu tenho condições de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. E ele está dizendo então, desde os tempos antigos, então portanto o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel espiritual. Então eles voltarão, eles ouvirão os filhos de Israel espiritual. Então haverá um retorno do restante, ou seja, haverá um retorno do remanescente de seus irmãos, de seus companheiros, para Jeová e para o lar celestial. Haverá esse retorno, haverá. Mas antes disso, é através da pregação do Evangelho. Muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine. Capítulo 4, versículo 2: para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então olha aí, então é através dessa palavra, desta pregação da palavra, da lei de Deus, que os remanescentes retornarão. É através da palavra, da profecia, que o Messias está sendo
falado que ele nascerá em Belém e que esse Messias vai trazer de volta todos aqueles ainda que estão por vir. Todos aqueles que são chamados, escolhidos, eleitos em Deus, virão. Através do quê? Do ensino da palavra de Deus. Do ensino da palavra de Deus. Mas olha comigo, o versículo 3, ele se manterá. Agora nós vamos ver, nós precisamos tomar a nossa atenção aqui, pelo o benefício do reinado desse Messias. Há um benefício da vinda do Messias, há um benefício do reinado desse Messias, porque nós iniciamos falando acerca do Messias que nascerá em Belém. Nós falamos acerca disso, nós falamos acerca do futuro poderoso do líder que nascerá em Belém e que restaurará o remanescente, que trará de volta o remanescente, para que viva por toda a eternidade junto de Deus. Mas agora nós vamos ver o benefício desse reinado do Messias. Eu quero que você olhe comigo o versículo 4 ao versículo 7, olha comigo. O benefício, qual é o benefício desse reinado do Messias? Está falando de Cristo. Ele se manterá firme. Então a primeira coisa que você deve se atentar é pela firmeza desse governo. É firme, ele se manterá firme, ou seja, ele não se balançará com todo o governo do homem, por todo o governo, por toda a liderança humana, por todo o governo humano. Ele não se estremecerá. Ele está falando de Jesus. Jesus não se estremecerá, ou ele não ficará baqueado, ele não ficará com medo diante de todo o governo. O que vai acontecer aqui? O que Miqueias está dizendo é que Jesus aplacará todo o governo egocêntrico, todo o orgulho, toda a ostentação governamental humana. O que Miqueias está dizendo é: este não se curvará, este não se dobrará, este não se amedrontará diante do reinado do mundo humano. Então o primeiro benefício desse reinado é que ele se manterá firme naquilo que ele veio cumprir. É interessante que você precisa, preste bem atenção nisso aqui, meu irmão, isso aqui é lição para você. Interessante que Jesus andou aqui nessa terra e ele de forma alguma, qual foi a hora que você viu Jesus se esmorecer? Qual foi a hora dos evangelhos que você viu Jesus querendo desistir? Aonde você encontra isso na Bíblia? Você encontra? Alguém encontrou isso na Bíblia? Encontrou, Isabela? Não encontramos um Jesus se esmorecendo diante das lutas, das dificuldades do governo romano. Nós não vemos Jesus se lamentando, ou se baqueando, ou indo para o cantinho, se lamentando porque a luta está grande, o governo está querendo arrancar a sua cabeça. Não, nós vemos um Jesus indo de peito aberto, indo em busca da cruz. E é exatamente isso. Isso é coisa linda. É exatamente isso. O primeiro benefício do reinado é que esse reinado será firme por toda a eternidade, irmã Márcia. Por toda a eternidade. É o primeiro benefício. Olha o segundo benefício daquele que vai vir. Olha comigo, ele se manterá firme. Segundo benefício, ele apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. Duas coisas que você tem que prestar atenção aqui. Ele vai apacentar o povo na força do Senhor. Você deve se lembrar quando Jesus está orando ao Pai: Pai, preste atenção nisso aqui. Pai, todos aqueles que tu me desses estão comigo. É exatamente isso. Obviamente ele está falando dos discípulos, a não ser um que se perdeu, o filho da perdição. Ele está falando de Judas, mas ali ilustra o seu poderio. Ali ilustra, ele está dizendo
que Ele apacentará o seu povo na força do Senhor. Você deve se lembrar do bom pastor. O bom pastor dá a sua vida por quem? Vamos lá, irmão, por quem? Coisa linda. Esse que virá apacentará o seu povo na força do Senhor. Mas tem mais coisas que ele vai dizer ali, que ele fala com a sua ovelha, as suas ovelhas ouvem a sua voz, e das suas ovelhas ele é conhecido. Não é isso? O bom pastor achou-me já longe do redil, e com ternura achou-me caído, triste, viu. Lembra dessa estrofe? O que Miqueias está dizendo é que Cristo virá, e Ele, como o bom pastor, apacentará o seu rebanho na força do Senhor. Meu irmão, é coisa extraordinária. Sabe por quê? Porque eu e você estamos sendo apacentados na força do Senhor. É por isso que você está aqui hoje. É porque essa profecia da vinda do Messias, este rei, este reinado poderoso, vem para reinar com força e poder, e que este pastor apacenta-nos com força e com a força do Senhor. E Jesus vai dizendo, o bom pastor, que ele dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, na força do Senhor. Esse é o segundo benefício. O primeiro benefício é que ele não desiste de você. O seu reinado não é um reinado de desistência, não é um reinado de desistência, mas é um reinado para toda a eternidade. Ele governará sobre todos. Você deve se lembrar também que toda língua, povos, tribos e nações um dia se inclinará, se curvará diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toda a terra terá que se curvar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, este que governa e que reina com grande poder, com grande firmeza, e que apacenta a sua igreja em toda a terra. E ele vai dizer ainda, além de ter firmeza no seu reinado, além de apacentar o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, na majestade, ele vai dizer, na majestade do Senhor seu Deus, dele dizer que o Senhor Jesus, que o Messias, virá a ser o pastor que opera o poder, que opera a majestade de Jeová. Eu quero que você abra comigo nessa referência, você que livro de João, o capítulo 10, versículo 11, abre e leia para mim. O outro abre para mim em Hebreus, capítulo 13, versículo 20, irmão, me ajuda na leitura, você que trouxe Bíblia. E o outro ache para mim 1 Pedro, o capítulo 5, versículo 4, para nós fazermos uma referência acerca disso. Evangelho de João, o capítulo 10, o versículo 11, se você puder ficar de pé, melhor, para fazer a leitura. Hebreus capítulo 13, versículo 20, e 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, 11, então é desse que está sendo profetizado, é desse Messias. Outro lê para mim Hebreus 13, versículo 20, Hebreus 13, versículo 20, quem achou pode ficar de pé, leia por gentileza bem alto. Hebreus capítulo 13, 20. Então está aí o grande pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas, e que entregará a sua vida pelo derramamento do sangue. Também quem achou para mim 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, quem achou pode ler.
Então o Supremo Pastor, é isso? O Supremo Pastor se manifestar, e é exatamente isso, é esse pastor, é esse reinado, que estará acima de todo governo humano, de todo reinado humano. Cristo, esse Messias, veio para aplacar toda a vaidade dos homens. Ele veio para abaixar, para deixar no pó todo o governo humano. Ele estará acima, ele é o supremo pastor, o supremo legislador, o supremo juiz, o supremo governador. É esse. E os inimigos não serão capazes de molestar, porque o seu nome será engrandecido até os confins da terra. Olha comigo aqui. Depois de o benefício do seu reinado que será firme, o benefício do seu reinado que ele apacentará o povo na força do Senhor, e que a sua majestade, na majestade do nome do Senhor seu Deus. Então o que vai ocorrer? Qual é o resultado? Então, e eles, quem? Eles quem? Eu e você. Eles quem? Os remanescentes. Eles quem? Os companheiros judeus. Eles habitarão seguros. Benefício do reinado do Messias é que eles habitarão seguros. Por quê? Porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Habitarão seguros. Eu quero chamar a sua atenção nisso, porque esse que virá daquela cidadezinha simples, humilde e pacata, mas que governará por toda a eternidade e estará acima de todo o governo humano. O outro benefício é que todos, eu e você, irmãos, preste bem atenção aqui, eu e você habitaremos seguros por toda a eternidade com Ele. É de eternidade que Miquel está falando. Nós habitaremos seguros por toda a eternidade, porque agora Ele será engrandecido até os confins da terra. Vai acontecer, nós não sabemos nem o dia e nem a hora, que todo joelho se dobrará, todo o mundo verá a grande glória desse rei, desse majestoso Senhor. O que Miquel está dizendo é que haverá um dia que ele será engrandecido em todo o mundo, e todos os eleitos do Senhor, aqueles que perseveraram, aqueles que não se curvaram diante desse mundo, habitarão seguros por toda a eternidade com aquele que governará. Todos nós veremos a humanidade se curvando diante do Messias. Todos, ateus, judeus, todos, toda língua, toda nação, todo governo, todo reinado humano, todos, uns com grande alegria e gozo, outros com grande lamento. Mas uma coisa que me estremeceu quando eu vi o pastor Paul Washer, ele disse assim, uma coisa muito interessante, que aqueles que morrem no pecado, eles ainda assim lá diante do juízo, você deve se lembrar que aqueles que são salvos em Cristo não estarão diante do tribunal branco para serem julgados. Preste bem atenção nisso. Quem estará diante do tribunal branco para ser julgado são aqueles que não aceitaram o sacrifício do Cordeiro. Nós, eleitos em Cristo, nós não seremos levados para sermos julgados diante do tribunal branco, porque é a mesma coisa de você dizer lá e falar lá que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para pagar os nossos pecados. Guarda isso. Nós estaremos lá diante do julgamento. Nós receberemos o nome: vinde bendito do meu Pai para o lugar que vos tenho preparado. Nós ouviremos isso.
Mas aqueles que são condenados, eles odiarão mesmo lá, segundo Paul Washer, mesmo lá, eles odiarão a Deus, porque eles querem ir rápido para o inferno, porque eles são semente, porque eles são da natureza de lá. Não pense você que você vai ver pecadores lá, implorando para ir para o céu, segundo Paul Washer. Por quê, irmão? Dá para você desconfiar por quê? Porque os pecadores aqui hoje, sem Deus, buscam a Deus? Sim ou não? Não. Não. Apocalipse vai dizer: aquele que é sujo, suje-se mais aquele que é santo, se santifique-se mais ainda. Então não tem mais jeito. Eleito é eleito, não eleito não é eleito. Não tem mais jeito. Na eternidade já foi colocada a espada da divisão. Você pode levantar a sua voz e dar um glória a Deus, porque você, dentro dos eleitos, você foi escolhido a não passar a eternidade no inferno. Você foi escolhido para habitar seguro junto daquele que é o Messias, daquele que nasceu na cidade mais pequena, em Belém Efrata, ou seja, a casa do pão, mas é de onde veio a salvação de todo o mundo. Isso é interessante, irmã Dalila, porque Jesus nunca, Jesus não nasceu num palácio. É interessante que Jesus não nasceu num berço de ouro, pelo contrário, Jesus nasce em Belém, na cidadezinha pequena, pobre e humilde. Segundo, Jesus não nasceu em berço de ouro, não, Jesus nasce num cesto de palha. É interessante que a Bíblia, ela sempre vai para o lado dos menos, dos desfavorecidos. É sempre a minoria, é os famosos rabiscos da terra. Ou você acha que esses que vão morar seguro é a multidão que você vê na mídia aí hoje, em busca de fama, de dinheiro? Você acha que aí vão ter milhares de pessoas salvas lá, mas vai ter milhares e milhares de gente indo para o inferno? Você acha? Não. Vai ter milhares e milhares de pessoas aos céus, e eu quero encontrar você lá, eu quero te ver lá, eu quero dar um abraço em você lá, porque eu vou te conhecer. A capacidade intelectual que eu tenho, ela vai triplicar, quadriplicar a minha consciência. Aquele que diz que não sabe, que não vai te conhecer, ele vai te conhecer, eu vou te conhecer, eu sei quem você é. Não vai ter sentimento de marido e mulher, não vai ter sentimento de pai para filho. Esse sentimento acaba aqui, morre aqui no túmulo, mas lá nos céus não haverá esse sentimento. O único sentimento que teremos no céu é a única necessidade é de adorar o Rei dos Reis e olhar para ele e dizer: santo, 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 santo. É a única necessidade que você terá: santo, santo. Aqueles que habitarão seguro. Então, meu irmão, ou você, aquele que se acostume com o céu aqui agora, ou o céu não é lugar para você. Só vai para aquele lá, para aqueles que querem buscar o santo, o santo, o santo. Aqueles que lutam, rastejam, mas vai buscar aquele que é santo. Então ele diz: o terceiro benefício é que morarão seguros. Estarão seguros, porque ele será engrandecido em toda a terra. Por que ele está falando isso? E você precisa, eu preciso trazer você para isso. Porque a Síria, por que essa profecia, não só nacional do termo de israelita, mas o fato aqui grande dessa profecia é por causa do reino Assíria, da Síria. Você precisa saber quem era a Síria. Essa profecia aqui, a Síria era o inimigo mais temido do tempo da época de Miqueias, e foi usado aqui para tipificar os inimigos de Israel. Nós vemos aqui que ele é usado para tipificar os inimigos de Israel. Olha comigo o versículo 5 então. Este será a nossa paz. Quem será a nossa paz? O Messias, Jesus. Esse Jesus será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Aqui você também não pode levar ao pé da letra. Esquece esses 8 pastores e esquece esses 7 pastores e 8 príncipes, porque aqui é uma figura de linguagem simplesmente para relatar.
acerca da força do Senhor e da proteção do povo de Israel. Então, quando está falando da Síria, coloca a Síria, que a Síria, algumas descobertas arqueológicas de palácios antigos dos reis assírios, ela nos dá muito mais base ainda e pode aumentar a nossa compreensão acerca do rei assírio. Agora, quem que foi esses assírios aqui? Por que ele usa os assírios? Por que o assírios aqui é usado para falar disso? Quando vier a nossa terra, quando a Síria vier a nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios? Porque a Síria era o inimigo mais temido, no tempo de Miqueias. Os assírios, quem eram eles? Eles eram um povo violento. Eles criaram um vasto e impiedoso império a partir de sua terra natal no extremo norte da planície Mesopotâmia. Então, eles são mencionados muitas vezes na Bíblia como inimigos, não só de Judá, como também de Israel. Então, conhecer um pouco melhor desse povo antigo, certamente nos ajuda então a entender certas coisas que a Bíblia diz. Então, os registros da própria Síria, ela confirma a autenticidade da história e das profecias bíblicas, principalmente essa profecia que está sendo relatada acerca do Messias. Agora, a grande pergunta é: de onde se originou esse povo assírio? Esse povo forte que retrata a si mesmo como densas sobrancelhas e barbas. Eles descendiam de Assur, netos de Noé, que de fato a mesma palavra hebraica que significa tanto Assur como Assíria e assírio, ou seja, Nimrod, mencionado na Bíblia como o poderoso caçador em oposição a Jeová. Então fundou as cidades de Nínive e Calá, e essas duas cidades, a mais, Assur e Corsabade, posteriormente se tornaram as capitais da Assíria. E você deve se lembrar de Nínive, aonde o profeta Jonas não queria ir, porque a cidade de Nínive era uma cidade violenta e sanguinária, aonde eles empalavam seus inimigos. Eles matavam e empalavam seus inimigos na frente de suas casas. Então, o livro de Naum, ele inicia com essas palavras: pronuncia contra Nínive, a capital da Síria. Por quê? Porque conforme o profeta Naum depois descreve, Nínive era uma cidade de derramamento de sangue, cheia de impureza, de impostura e de roubo. E os assírios, eles tinham uma incomparável reputação de brutalidade. Eles eram brutos, eles eram maus. O que os assírios faziam? Por que a profecia está relatando acerca dos assírios? O que eles faziam? Os assírios, na época, eles faziam decorações em seus próprios e grandes palácios, e eles mostravam empilhando e incendiando as pessoas nos seus grandes palácios. Eles incendiavam as pessoas, eles empilhavam as pessoas. E o rei, o Assumarzipal, ele diz que eles faziam algumas coisas cruéis. Por exemplo, alguns, eles arrancavam dentre eles, queimavam as pessoas, colocavam as pessoas em cativeiros, amontoavam essas pessoas, colocavam fogo nessas pessoas. Algumas eram arrancados seus narizes, eram arrancadas as suas orelhas, e alguns eram arrancados seus olhos. Então aqui a Síria, se tratando de Assíria, que foi na época do rei Zedequias, e que foi o grande inimigo do povo de Israel, então aqui o reinado da Síria representa hoje, para você entender, esse mundo de pecado, esse mundo onde jaz o maligno, esse mundo de destruição, aonde o mundo não teme a nada, aonde o curso desse mundo é de plena destruição. Então o profeta Miqueias está dizendo: quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod,
dentro das suas próprias portas. Assim nos livrará da Síria, quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. Então ele está dizendo: olha, vocês serão libertos. Vocês serão libertos do medo desta destruição. Vocês serão livres desta destruição. Vocês serão salvos dessa destruição. E vocês então terão paz. E esse restante, o versículo 7, olha comigo: o restante de Jacó estará no meio de muitos povos. Então, quando o Senhor livrar o povo, quando o Senhor libertar o povo da mão dos assírios, que representa hoje a destruição desse mundo, o que esse povo servirá? Esse povo servirá então, esse restante, lembrando você, esse restante que é o remanescente, aqueles que permanecerem firmes. O versículo 7, eles serão então, muitos povos serão como orvalho do Senhor, ou seja, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. O que ele está dizendo? Quando o Senhor vier, quando o Senhor ajuntar esse povo, então esse povo, que sou eu e você, serviremos de orvalho. E o orvalho aqui representa a suavidade, representa o frescor para aquilo que está em densa treva. Então eu e você, a igreja de Cristo, os remanescentes, servirão não só como sal da terra, mas sim como a luz do mundo. O que Miqueias está dizendo: vocês serão o refrigério na alma dessas pessoas. Irmão, é isso que ele está dizendo. E é isso que eu e você precisamos ser. Nós precisamos ser como o orvalho do Senhor. Nós temos que ser, nas bem-aventuranças, o que ele diz depois, que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele está dizendo que nós temos que ser o orvalho, como um chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. Assim tem que ser eu e você na vida das pessoas. As pessoas que já não têm mais esperança nessa humanidade, as pessoas que já não esperam nos homens mais, eu e você temos que dar a resposta a essa humanidade. Eu e você temos que ser luz no meio dessa treva. Eu e você temos que ser a água para aquele que está sedento. Eu e você temos que ser orvalho para aquela planta que está murcha. E quando nós formos orvalho para essa planta, que é o ser humano, então essa pessoa então florescerá. É interessante que o Senhor vem fazendo isso tudo através da sua palavra. Ele traz o povo, ele liberta o povo, ele tira o povo da mão do inimigo. Então ele apresenta o povo agora como um orvalho, como um chuvisco sobre a erva que não espera pelo homem. É a humanidade sem Deus. Eu dizia para minha esposa hoje que eu vi uma moça num outro país, que ela tira a sua vida e tira a vida do seu filho de aproximadamente 10 anos de idade, porque ela confiou nas pessoas, ela entregou a sua vida nas pessoas, confiou a sua vida nas pessoas, e essas pessoas o traíram, e aquela pessoa que ela poderia recorrer, que era o seu marido, o abandonou. A sua família não ouviu, ela dizendo isso na carta. Então ela desiste de tudo, ela desiste de viver, ela não confia mais nos homens. E o que ela faz? Ela pega a única coisa que lhe restou, que era um carro, porque ela foi despejada da casa que ela morava, porque passaram a perna nela, enganaram ela, o seu marido o abandonou, a sua família viraram as costas para ela, porque enquanto ela tinha dinheiro, ela tinha tudo. Então o que ela faz? Ela pega o seu carro e vai para uma ponte, e lá ela pega o filho, ajunta o filho, amarra o filho ao seu corpo, e ela, num certo momento, estava ali, os bombeiros ali, ela então tira a sua própria vida, e na carta ela diz: eu não tenho mais ninguém que pudesse me ajudar. Ela disse: agora é muito tarde, eu não confio mais em ninguém. E ela, diante disso, ela diz: e para que o meu filho não sofra
a traição dos homens, eu vou levar meu filho comigo, porque eu não quero ir e meu filho ficar sofrendo na mão dessas pessoas. Eu quero chamar a sua atenção para que Miqueias está profetizando aqui, que Jesus, o Messias, virá salvar as nossas vidas, como Jesus fez. E sintetizando isso que eu estou falando, como Jesus fez, Ele salvou você, salvou a mim, para que eu e você sejamos luz, para que eu e você sejamos o orvalho na vida das pessoas, para que eu e você sejamos um meio para que eles encontrem a razão da nossa alegria, que é Cristo. Assim como essa mãe que tirou a sua vida do seu filho, porque ela não encontrou nenhuma solução. Que nós possamos ser como o orvalho, que nós possamos ser como o chuvisco sobre a erva seca, para este restante de pessoas que estão aí no mundo. Olha aí esses jovens, olha as pessoas que morreram. Ele vai dizer no versículo 8: o restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem os livre. Então você olha para isso, olhe para isso e veja que Israel será como um leão do qual não há quem as livre, como um guerreiro poderoso que exterminará os seus adversários, e esta guerra será completada quando aquele tiver colocado todos os inimigos sobre os seus pés. Então ele está dizendo que esse restante, ou Israel espiritual, estará no meio de muitos povos. Está falando de nós, no meio de muitos povos, como o orvalho. O verdadeiro povo de Deus é o restaurador, e bendito como o orvalho de Deus, não feito ou removido pelo homem. É exatamente isso, sermos o orvalho de Deus. E talvez nós poderíamos dar um tema para isso: vivendo como orvalhos de Deus numa terra seca. Talvez eu daria como tema como isso, porque é isso que ele está dizendo. E ele vai dizer que Israel, então, espiritual, virá a ser um grande conquistador. Ele está dizendo que os povos, que os remanescentes, então, através dos remanescentes, está aqui no versículo 8, eles serão então os grandes conquistadores. Então não haverá quem os derrube. Então, irmão, o que ele está dizendo é: porque o governador maior, o rei maior, estará com esse povo, estará comigo e você. Então não há quem destrua você, não há inferno que destrua você, não há inimigo, não há povos, não há nações, não há governos que possa destruir você. Por quê? Porque o grande Messias está conosco e fez de nós o grande conquistador. Então, meu irmão, abra a tua boca, seja o orvalho, seja o chuvisco sobre a terra, e ganhe essas pessoas que estão em terra seca, que estão em desesperança, porque o Senhor nos chamou através da sua palavra e vai nos levar como sal da terra e como a luz do mundo. É através de nós que muitas pessoas chegarão e virão até a Cristo Jesus. É através de nós que muitas famílias serão reerguidas, restauradas e totalmente edificadas. É através de nós que casamentos serão restabelecidos. É através de nós que relacionamento entre pais e filhos serão restabelecidos, porque através de nós virá o orvalho, virá o chuvisco para essa terra seca. Que possamos tomar posse disso, entendermos isso, que é através da sua bendita palavra. Amém, meus irmãos?